Ela esbarrou em um milionário no supermercado enquanto tentava pegar o último pacote de arroz na promoção. E no dia seguinte, histórias de amor te tocam? Diz aí de onde assiste. Vamos juntos nessa emocionante jornada. Maia Santos tinha 22 anos e a impressão constante de que o universo conspirava contra ela. Naquela tarde de quinta-feira, enquanto corria pelos corredores do supermercado popular com seu carrinho barulhento que insistia em puxar para a esquerda, ela confirmou mais uma vez essa teoria. A lista de compras amassada em sua mão esquerda continha apenas o essencial: arroz, feijão, óleo e macarrão. Sua mesada de estudante de pedagogia no terceiro ano mal cobria as necessidades básicas e cada centavo contava. Especialmente depois que descobriu que havia esquecido de pagar a conta de luz no mês anterior e agora devia 2 parcelas. Quando chegou à seção de cereais, seu coração quase parou. As prateleiras de arroz estavam praticamente vazias, vítimas de alguma promoção relâmpago que ela havia perdido. Apenas um pacote solitário permanecia na prateleira mais alta, ostentando orgulhosamente uma etiqueta vermelha. Promoção 50% off. Por favor, murmurou Maia, se esticando na ponta dos pés como uma bailarina desesperada. Seus dedos roçaram o plástico do pacote, mas não conseguiam pegá-lo. Ela tentou pular discretamente, depois não tão discretamente. Uma senhora idosa que passava pelo corredor parou para observar o espetáculo com uma expressão divertida. Foi então que uma mão masculina apareceu do nada e, sem cerimônia alguma, pegou o pacote de arroz. Maia se virou furiosa, pronta para defender seu território como uma leoa protegendo seus filhotes, e deu de cara com o peito de um homem alto, muito alto. Ela precisou inclinar a cabeça para trás para ver o rosto dele, e quando finalmente conseguiu, quase perdeu o equilíbrio. O homem era praticamente um modelo de revista. Cabelos escuros perfeitamente arrumados, olhos verdes que pareciam ter sido pintados à mão, mandíbula quadrada que poderia cortar vidro. Usava um terno que provavelmente custava mais que a mensalidade da faculdade de Maia por um semestre inteiro. Desculpe, mas esse arroz é meu, disse Maia, recuperando a compostura e estendendo a mão determinada. O homem a olhou de cima a baixo, claramente confuso. Seus olhos pararam nos tênis furados de Maia, subiram pelo moletom oversized com um gatinho estampado e chegaram aos cabelos cacheados que haviam escapado do coque e formavam uma auréola rebelde ao redor de seu rosto. Seu? Perguntou ele com uma voz que soava como chocolate derretido. Eu não vejo seu nome escrito aqui. Escuta aqui, princeso. Maia cruzou os braços, o que fez com que parecesse ainda menor diante dele. Eu estava aqui primeiro. Esse arroz é meu por direito de chegada. Direito de chegada? Ele arqueou uma sobrancelha claramente divertido. Isso não é uma corrida de ouro. Você claramente nunca foi um estudante universitário comprando com R$ 15 na carteira. O homem olhou para o carrinho de Maia, que continha apenas uma dúzia de ovos, os mais baratos, uma lata de molho de tomate e um pacote de macarrão da marca mais genérica possível. Algo em sua expressão mudou. Olha, ele disse, sua voz mais suave agora. Por que não? Mas Maia já estava se movimentando. Numa manobra que teria feito orgulho a qualquer jogador de basquete, ela saltou e tentou arrancar o pacote das mãos dele. O que ela não havia calculado era que o homem era pelo menos 30 centímetros mais alto que ela. E quando ele instintivamente levantou o braço para proteger o arroz, Maia acabou pendurada em seu braço como um coala desesperado. O que você está fazendo? Ele perguntou, tentando equilibrá-la. Pegando meu arroz. Maia grunhiu ainda pendurada. Foi nesse momento que o equilíbrio de ambos decidiu abandoná-los completamente. Maia escorregou do braço do homem. Ele tentou segurá-la, e os dois caíram espetacularmente no meio do corredor. Maia por cima dele, o pacote de arroz voando em câmera lenta antes de explodir dramaticamente no chão, espalhando grãos por toda parte. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho de arroz rolando pelo chão de linóleo. Maia se deu conta de que estava literalmente em cima do estranho mais bonito que já havia visto na vida. Seus rostos estavam a poucos centímetros de distância e ela podia sentir o perfume caro dele. Algo que cheirava a madeira e masculinidade e provavelmente custava mais que seu aluguel. Oi, disse ele, um sorriso começando a formar nos cantos de sua boca. Oi, Maia respondeu, sentindo seu rosto esquentar como um forno. Foi então que ela se deu conta da situação. Estava em cima de um completo estranho, no meio de um supermercado coberta de arroz, enquanto pelo menos 5 pessoas paravam para assistir ao show. Uma criança pequena apontou para eles e gritou para a mãe. Mamãe, por que eles estão brigando no chão?
Maia se levantou rapidamente, tropeçando um pouco nos grãos de arroz espalhados. Desculpa, Ela gaguejou, suas bochechas vermelhas como tomates. O homem se levantou com uma graça que deveria ser ilegal, sacudindo os grãos de arroz do terno caro como se fossem apenas uma pequena inconveniência. Tudo bem, ele disse, ainda sorrindo. Acontece. Acontece? Maia quase gritou. Eu acabei de destruir um pacote de arroz que estava na promoção e praticamente te agredi no meio de um supermercado. Isso não acontece para pessoas normais. Talvez você não seja uma pessoa normal, ele sugeriu, o que fez Maia não saber se deveria se sentir ofendida ou intrigada. Um funcionário do supermercado apareceu com uma vassoura e uma expressão de desgosto. Vão ter que pagar pelo arroz, ele disse secamente. Maia olhou para os grãos espalhados pelo chão e depois para sua carteira, fazendo cálculos mentais desesperados. Eu cuido disso, disse o homem, tirando uma carteira de couro do bolso interno do paletó. Não, Maia protestou. Eu não aceito caridade. Não é caridade, foi um acidente. E tecnicamente eu estava segurando o pacote quando ele caiu. Maia estava prestes a protestar novamente quando viu o funcionário pegando uma pequena pá para recolher o arroz. Cada grão que ia para o lixo representava dinheiro que ela não tinha. Sua teimosia lutou brevemente com sua praticidade, e a praticidade venceu. Tá bom, ela murmurou, mas eu vou te pagar de volta. Como? Maia não havia pensado nisso. Encontro um jeito. O homem pagou pelo arroz destruído e, enquanto Maia tentava recuperar sua dignidade, pegou 2 pacotes de arroz de uma prateleira mais baixa e colocou no carrinho dela. Eu disse que não aceito caridade, Maia protestou, mas sua voz estava mais fraca agora. E eu disse que não é caridade, é um investimento. Investimento em quê? Ele sorriu de uma forma que fez o estômago de Maia dar cambalhotas. Em uma história interessante para contar no jantar. Antes que Maia pudesse perguntar o que isso significava, ele se virou e caminhou em direção à saída do supermercado com a confiança de alguém que nunca havia se preocupado com promoções de arroz na vida. Maia ficou parada no meio do corredor, ainda processando o que havia acontecido, quando se deu conta de que nem ao menos havia perguntado o nome dele. Espera, ela gritou. Mas quando chegou à porta do supermercado, ele havia desaparecido. Tudo o que restou foi o perfume caro dele flutuando no ar e a sensação perturbadora de que sua vida havia mudado drasticamente nos últimos 10 minutos. Maia passou o resto da noite tentando esquecer o incidente do supermercado. Não foi fácil, especialmente porque toda vez que olhava para os 2 pacotes de arroz na sua pequena cozinha, se lembrava dos olhos verdes do estranho e da forma como ele havia sorrido quando ela estava em cima dele. Para de pensar nisso, Maia, ela disse para si mesma pela 15ª vez, enquanto tentava se concentrar no trabalho de conclusão de curso sobre metodologias de alfabetização infantil. Sua melhor amiga, Carla, que dividia o pequeno apartamento com ela, não estava ajudando em nada. Você tem que me contar de novo a parte em que vocês caíram, Carla disse, sentada de pernas cruzadas na cama de Maia, comendo pipoca como se fosse cinema. Pela última vez, Carla, não foi nada romântico. Foi constrangedor e humilhante. Humilhante pode ser o novo romântico. Além do mais, ele te deu arroz. Isso é praticamente um pedido de casamento nos nossos padrões financeiros. Maia jogou uma almofada em Carla. Ele sentiu pena de mim. Fim da história. Homens que usam ternos caros não sentem pena de pessoas. Eles pisam nelas. O fato de ele ter sido gentil significa alguma coisa. Significa que ele tem boas maneiras. Não significa que ele está interessado em uma estudante quebrada que o atacou por causa de arroz. Carla estava prestes a replicar quando a campainha tocou. Ambas se entreolharam. Você está esperando alguém? Maia perguntou. Não. Você. Obviamente não. A campainha tocou novamente, desta vez mais insistente. Maia se levantou relutantemente e foi até a porta. Quando olhou pelo olho mágico, quase tropeçou na própria língua. Do outro lado da porta estava o homem do supermercado. Ele havia trocado o terno por jeans escuros e uma camisa social branca, mas ainda parecia saído de uma revista, e estava segurando um buquê de flores. Carla, Maia sussurrou desesperada. É ele. Ele quem? Carla apareceu ao lado de Maia e espiou pelo olho mágico. Oh, meu Deus, Maia, abre essa porta agora. Não posso. Estou de pijama do pica-pau. Exatamente por isso que você precisa abrir. Ele vai ver que você é uma pessoa real e adorável. A campainha tocou uma 3ª vez. Maia, é você aí? A voz dele chegou através da porta. Sou eu, do supermercado. Gabriel. Ele se chamava Gabriel.
Maia achou que o nome combinava perfeitamente com o rosto dele. Como ele descobriu onde você mora? Carla sussurrou, alarmada. Não faço ideia. Maia sussurrou de volta. Maia? Gabriel chamou novamente. Eu sei que você está aí. Posso ouvir vocês sussurrando. Não havia como escapar. Maia respirou fundo, passou as mãos pelos cabelos numa tentativa fútil de arrumá-los e abriu a porta. Gabriel sorriu quando a viu, e Maia sentiu suas pernas ficarem um pouco mais fracas. Oi, ele disse. Oi. Ela respondeu, muito consciente de que estava usando um pijama com pica-paus estampados e pantufas de unicórnio que Carla havia dado de presente no seu aniversário. Como você... Maia começou. Descobri seu endereço? Gabriel terminou. Bom, você deixou cair isso ontem. Ele estendeu a carteira de estudante de Maia. Maia apalpou os bolsos do moletom que usara no dia anterior e se deu conta de que realmente não sabia onde estava sua carteira de estudante. Obrigada, ela disse pegando a carteira. Seus dedos roçaram os dele brevemente e ela sentiu uma pequena descarga elétrica. E as flores? Ela perguntou, indicando o buquê na mão dele. Ah, sim. Essas são para me desculpar. Se desculpar pelo quê? Por ter pego seu arroz. Maia piscou. Você comprou flores para se desculpar por ter pegado um pacote de arroz que estava numa prateleira pública? Sim. Isso é... Maia procurou a palavra certa. Completamente desnecessário e um pouco maluco. Eu sei. Gabriel sorriu de forma tímida e Maia se deu conta de que ele parecia nervoso. Mas eu gostaria de compensar de alguma forma. Na verdade, eu estava esperando que você pudesse me fazer um favor. Um favor? Maia franziu a testa. Que tipo de favor? Gabriel olhou para os lados como se estivesse verificando se alguém estava ouvindo. Posso entrar? É meio complicado de explicar. Maia hesitou. Por um lado, ele era um completo estranho que havia aparecido na sua porta sem aviso. Por outro lado, ele era o homem mais bonito que ela já havia visto e estava segurando flores. Maia, deixa ele entrar. Carla gritou de dentro do apartamento. Eu prometo que não vou incomodar. Gabriel riu. Sua colega de quarto? Infelizmente sim. Maia suspirou e se afastou da porta. Entre. O apartamento que Maia e Carla dividiam era pequeno, mas aconchegante. 2 quartos minúsculos, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro que precisava de reformas há pelo menos 5 anos. Gabriel entrou e olhou ao redor com curiosidade, não com o desdém que Maia estava esperando. Carla apareceu da cozinha usando um avental que dizia cozinheira sexy e um sorriso que poderia iluminar a cidade inteira. Oi, eu sou a Carla, melhor amiga da Maia e testemunha oficial do incidente do arroz. Gabriel, ele disse estendendo a mão. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Posso dizer que você é ainda mais bonito pessoalmente? Maia não fez jus à realidade. Carla! Maia praticamente gritou, sentindo seu rosto esquentar. O quê? É verdade! Carla se virou para Gabriel. Ela não conseguiu parar de falar sobre você ontem à noite. Eu não falei sobre ele. Você disse, e eu cito, Carla, você viu o tamanho daqueles olhos verdes? Eram como esmeraldas molhadas na chuva. Eu nunca disse isso! Maia protestou, sabendo perfeitamente que havia dito exatamente isso. Gabriel estava claramente se divertindo com a situação. Esmeraldas molhadas na chuva, ele repetiu sorrindo. Eu estava em choque pós-traumático. Maia se defendeu fracamente. Bom, Carla disse, batendo palmas. Vou deixar vocês conversarem. Vou estar no meu quarto, definitivamente não tentando escutar através da parede. Ela piscou para Gabriel e desapareceu, fechando a porta do quarto com um estrondo teatral. Maia indicou o sofá pequeno. Quer sentar? Posso fazer um café. Ou chá. Ou, na verdade, acho que só temos água. Água está ótimo, Gabriel disse, se sentando. O sofá era claramente pequeno demais para ele, e seus joelhos quase tocavam o queixo. Maia trouxe 2 copos de água e se sentou na outra extremidade do sofá, mantendo uma distância segura. Então, ela disse, você mencionou um favor. Gabriel respirou fundo. Sim, e antes de eu explicar, quero que você saiba que eu entenderia perfeitamente se você dissesse não. Tá bom, Maia disse devagar. Agora estou preocupada. Não é nada ilegal, Gabriel disse rapidamente. É só complicado. Complicado como? Gabriel passou a mão pelos cabelos, bagunçando-os um pouco. Maia achou que ele ficava ainda mais bonito assim. Minha família está organizando um evento de caridade amanhã à noite. É algo importante, com muitas pessoas influentes da cidade. E eu meio que menti para eles. Que tipo de mentira? Eu disse que estava namorando alguém. Maia piscou. Ok. E qual é o problema? O problema é que eu não estou namorando ninguém.
E agora eles querem conhecer minha namorada fictícia. Por que você mentiu sobre isso? Gabriel suspirou. Porque minha mãe passou os últimos 6 meses tentando me arranjar encontros com filhas de amigas dela. Todas muito adequadas. E eu estava desesperado para que ela parasse. Então você inventou uma namorada. Exatamente. E agora preciso produzir uma. Maia começou a entender aonde aquilo estava levando. E você quer que eu finja ser minha namorada por uma noite? Gabriel terminou. Eu sei que é muito pedir. Eu sei que você não me conhece. Mas eu estava desesperado. E depois de ontem, você foi a primeira pessoa em quem pensei. Por que eu? Maia perguntou, genuinamente curiosa. Gabriel a olhou por um momento antes de responder. Porque você é real. Todas as mulheres que minha mãe quer que eu conheça são perfeitas. Demais. Elas nunca brigaram por arroz em um supermercado. Elas nunca usariam pijamas do Pica-Pau. Elas nunca me olhariam como você me olhou ontem. Como eu te olhei. Como se eu fosse apenas uma pessoa. Não meu sobrenome ou minha conta bancária. Apenas eu. Maia sentiu algo se mexer no peito. Qual é o seu sobrenome? Gabriel hesitou. Santos. Santos? Maia franziu a testa. Como em Santos Enterprises? A empresa de construção, você conhece? Meu pai era pedreiro. Ele trabalhou em alguns projetos deles antes de morrer. Maia ficou quieta por um momento. Você é Gabriel Santos, o filho do dono. Sim. O herdeiro da empresa de construção mais rica da cidade. Sim. E você quer que eu, uma estudante de pedagogia, que divide um apartamento de 2 quartos e briga por arroz em promoção, finja ser sua namorada em um evento de caridade cheio de gente rica. Quando você coloca assim, soa ainda mais ridículo, Gabriel admitiu. Maia se levantou e começou a andar pela pequena sala. Gabriel, você é maluco? Essas pessoas vão perceber em 2 segundos que eu não pertenço àquele mundo. Não necessariamente. Eu não tenho roupas adequadas, não sei usar os garfos certos. Provavelmente vou chamar alguém importante de amor por acidente. Gabriel sorriu. Isso faria a noite mais interessante. Não estou brincando. Eu sei. E eu entendo se você não quiser fazer isso, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Maia parou de andar e o olhou. O que eu ganho com isso? O que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Maia pensou por um momento. Minha mensalidade da faculdade do próximo semestre. Gabriel nem hesitou. Feito. Espera. O quê? Maia piscou. Sério? Sério. Você nem perguntou quanto é. Não importa. Maia se sentou pesadamente no sofá. Você está falando sério. Você realmente quer que eu faça isso? Quero. E eu prometo que vou cuidar de tudo. Roupa, sapatos, um curso intensivo de etiqueta se necessário. Curso de etiqueta? Minha irmã pode te ensinar, ela é expert nisso. Maia olhou para Gabriel, tentando descobrir se ele estava falando sério. Ele parecia estar, e a oferta de pagar sua mensalidade era tentadora demais para ignorar. Uma noite? Ela perguntou. Uma noite. E depois nunca mais nos vemos? Algo passou rapidamente pelos olhos de Gabriel, mas ele assentiu. Se é isso que você quiser. Maia respirou fundo. Tá bom, eu faço. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi ofuscante. Sério? Sério? Mas se eu passar vergonha, eu te mato. Justo. Gabriel se levantou. Eu passo para te buscar amanhã às 2. Vamos providenciar tudo o que você precisa. Gabriel, Maia disse quando ele chegou à porta. Sim? Por que você realmente quer que eu faça isso? E não me diga que é só por causa da minha mãe. Gabriel a olhou por um longo momento. Porque quando eu olho para você, eu me lembro de como é ser apenas Gabriel. Não o herdeiro, não o filho do dono da empresa. Apenas eu. E com isso, ele saiu, deixando Maia sozinha com suas flores e a sensação crescente de que havia acabado de concordar com algo que mudaria sua vida para sempre. Maia acordou no dia seguinte com a sensação de que havia sonhado tudo, mas as flores na mesa da cozinha e Carla pulando na sua cama às 7 da manhã confirmaram que tudo havia sido real. Maia! Acorda! Você vai a um evento de caridade com o herdeiro da Santos Enterprises. Carla gritava enquanto pulava. Isso é como Cinderela, mas versão brasileira e com arroz envolvido. Carla, para de pular na minha cama. Maia resmungou, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Não vou parar até você se dar conta da magnitude dessa situação. Você vai estar no mesmo ambiente que a elite da cidade. Talvez você conheça alguém famoso, ou um político, ou outro herdeiro solteiro. Eu não estou procurando herdeiro nenhum. Isso é só um favor que pode mudar sua vida. Maia se sentou na cama, finalmente acordada. Ou pode me humilhar publicamente de uma forma que nunca vou me recuperar. Esse é o espírito, Carla disse sarcasticamente. Vamos, levanta. Você precisa tomar banho, lavar o cabelo, fazer as unhas.
Gabriel disse que ele cuidaria de tudo. Ele vai cuidar das roupas, nós cuidamos do resto. 2 horas depois, Maia estava com o cabelo lavado e as unhas feitas, cortesia de Carla, que havia assistido a 1000 tutoriais no YouTube, quando a campainha tocou. Deve ser ele, Maia disse nervosa. Calma, respira. Você é uma deusa independente que está fazendo um favor para um homem rico e bonito. Não é o contrário. Maia abriu a porta e encontrou Gabriel esperando com um sorriso e uma expressão ligeiramente nervosa. Pronta? Ele perguntou. Tão pronta quanto alguém pode estar para fingir ser namorada de um milionário. Maia respondeu. Gabriel riu. Vamos começar com algo mais fácil. Conhecer minha irmã. O carro de Gabriel era exatamente o que Maia esperava. Elegante, caro e intimidador. Ela se sentou no banco de couro e tentou não parecer impressionada. Nervosa? Gabriel perguntou enquanto dirigia. Aterrorizada é uma palavra melhor. Minha irmã vai adorar você. Como você pode ter certeza? Porque ela odeia todas as mulheres que minha mãe tenta me apresentar. O fato de você ser real já vai conquistá-la. Eles pararam em frente a um salão de beleza que parecia mais caro que o apartamento inteiro de Maia. Uma placa discreta dizia Elite Beauty Studio. Gabriel, Maia disse devagar. Esse lugar parece caro. Não se preocupe com isso. Fácil falar quando você não é a pessoa que vai ficar devendo favor para o resto da vida. Gabriel parou o carro e se virou para ela. Maia, eu preciso que você entenda uma coisa. Você está me fazendo um favor enorme. Eu que estou em dívida com você. Não o contrário. Antes que Maia pudesse responder, uma mulher alta e elegante saiu do salão e caminhou em direção ao carro. Ela era claramente irmã de Gabriel. Mesmos olhos verdes, mesma estrutura óssea perfeita, mas havia algo mais caloroso em sua expressão. Essa deve ser a famosa Maia, a mulher disse quando Gabriel abriu a porta. Eu sou Isabela, a irmã mais velha e infinitamente mais sábia. Oi, Maia disse timidamente. Gabriel me contou que você ia me ensinar a não passar vergonha hoje à noite. Isabela riu, um som genuíno e contagiante. Querida, se você conseguiu fazer meu irmão nervoso o suficiente para aparecer na sua porta com flores, você já sabe tudo o que precisa. Eu não estou nervoso, Gabriel protestou. Por favor, Isabela disse, você ligou para mim 3 vezes desde ontem, perguntando se eu achava que ela ia gostar deste lugar, se a cor azul combina com ela, se você deveria ter trazido flores diferentes. Isabela, Gabriel disse em tom de aviso. O quê? É fofo. Faz anos que não te vejo assim. Maia olhou entre os 2 irmãos intrigada. Assim como? Interessado em uma mulher de verdade, Isabela disse sem rodeios. Gabriel ficou vermelho e Maia sentiu seu estômago dar uma cambalhota. Antes que pudesse analisar o que isso significava, Isabela já estava a guiando para dentro do salão. As próximas 4 horas foram um borrão de atividades que Maia nunca havia experimentado. Primeiro, uma manicure e pedicure, que a fez se sentir uma rainha. Depois, um tratamento facial que deixou sua pele brilhando. Em seguida, um cabeleireiro que transformou seus cachos rebeldes em ondas elegantes que caíam perfeitamente sobre seus ombros. Durante todo o processo, Isabela conversou com Maia como se fossem amigas há anos. Então, você estuda pedagogia? Isabela perguntou enquanto a manicure trabalhava. Sim, sempre quis ser professora. Que maravilhoso! Gabriel mencionou que você perdeu seu pai. Maia assentiu. Quando eu tinha 16. Ele sempre dizia que a educação era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Ele parece ter sido um homem sábio. Era. Ele ficaria chocado se soubesse que estou aqui agora. Por quê? Maia hesitou. Porque ele sempre me ensinou a não depender de ninguém. E aqui estou eu deixando um estranho pagar por tudo isso. Isabela parou de mexer no celular e olhou para Maia. Posso te contar um segredo? Claro. Gabriel nunca trouxe uma mulher para conhecer a família. Nunca. Nem mesmo as que namorou seriamente. Mas eu não sou... Nós não estamos... Eu sei que vocês não estão namorando de verdade, Isabela disse suavemente. Gabriel me contou a verdade, mas o fato de ele ter pensado em você quando precisava de alguém, isso significa alguma coisa. Maia não soube o que responder a isso. Depois do salão, elas foram a uma boutique que parecia ter saído de um filme. Isabela escolheu 3 vestidos para Maia experimentar, todos mais bonitos que qualquer coisa que ela já havia usado. O primeiro era azul marinho, elegante mas conservador. O segundo era preto, clássico e sofisticado. Mas foi quando Maia experimentou o terceiro que soube que era o certo. Era verde esmeralda, da cor dos olhos de Gabriel. O tecido caía perfeitamente sobre suas curvas, e o decote era ousado o suficiente para ser interessante, mas elegante o suficiente para ser apropriado. Quando ela saiu do provador, Isabela sorriu. Esse
Tem certeza? Não é muito. É perfeito. Gabriel vai engolir a língua quando te ver. Sapatos, bolsa e joias completaram o look. Quando Maia se olhou no espelho do provador, quase não se reconheceu. Ela parecia sofisticada, elegante, como se pertencesse àquele mundo. Agora vamos para a parte mais importante, Isabela disse. Que parte? Como ser convincente como namorada do meu irmão. Elas se sentaram em um café próximo e Isabela começou a dar dicas. Primeira regra: Gabriel é um cavalheiro. Ele sempre vai abrir portas para você, puxar cadeiras, esse tipo de coisa. Deixe ele fazer. Não tente fazer sozinha, porque quer provar independência. Tá bom, Maia disse tomando notas mentais. Segunda regra: ele detesta quando as pessoas só falam com ele sobre negócios. Se alguém perguntar sobre a empresa, mude de assunto. Pergunte sobre hobbies, viagens, qualquer coisa pessoal. E se eu não souber sobre hobbies dele? Ele gosta de fotografar paisagens e ler biografias. Também joga tênis mal pra caramba, mas não conta isso para ninguém. Maia sorriu. Mais alguma coisa? Sim. A mais importante, Isabela se inclinou para a frente. Seja você mesma. Eu sei que parece clichê, mas Gabriel se interessou por você porque você é autêntica. Não tente ser alguém que não é. Isso é fácil falar quando você nasceu nesse mundo. Maia, Isabela segurou sua mão. Posso te contar outro segredo? Claro, eu não nasci nesse mundo também. Gabriel e eu fomos adotados quando ele tinha 8 anos e eu tinha 10. Nossos pais biológicos morreram em um acidente e os Santos nos adotaram. Maia ficou em silêncio, processando a informação. Então eu sei como é se sentir como se você não pertencesse, mas a verdade é que ninguém realmente pertence a lugar nenhum. Você só decide onde quer estar. Quando voltaram para buscar Gabriel, Maia estava se sentindo mais confiante. Ele estava esperando no carro e quando ela entrou, ele ficou sem palavras por um momento. Você está... Ele começou. Ridícula, Maia sugeriu. Linda, ele terminou, e sua voz estava mais rouca que o normal. Maia sentiu seu rosto esquentar. Obrigada. Pronta para conhecer a família Santos? Isabela perguntou do banco de trás. Tão pronta quanto vou ficar, Maia respondeu. A mansão da família Santos era exatamente o que Maia imaginava que seria a casa de pessoas ricas, grande, imponente e intimidadora. O jardim estava iluminado com luzes douradas e carros caros estavam estacionados em uma fila perfeita na entrada circular. Respira, Gabriel disse quando sentiu Maia ficar tensa ao lado dele. Fácil falar. Você cresceu aqui. Na verdade, não. Nós só nos mudamos para cá quando eu tinha 15. Antes disso, morávamos em uma casa normal. Maia olhou para ele surpresa. Isabela me contou que vocês foram adotados. Ela contou? Gabriel parecia surpreso. Sim, por que não me contou antes? Gabriel estacionou o carro e desligou o motor, porque a maioria das pessoas age diferente quando descobre. Ou fica com pena ou fica desconfortável, ou começa a me tratar como um projeto de caridade. E você achou que eu faria isso? Não sei. Espero que não. Maia se virou para ele no banco. Gabriel, eu vou fingir ser sua namorada por uma noite, mas não vou fingir ser alguém que julga pessoas pela sua história. Todos nós temos histórias complicadas. Gabriel sorriu, e foi como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Obrigado. Agora vamos lá. Tenho uma atuação para dar. A primeira pessoa que eles encontraram foi uma mulher elegante de 50 e poucos anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um sorriso que parecia ter sido praticado no espelho. Gabriel, querido, ela disse, beijando as bochechas dele. E essa deve ser a famosa Maia. Mãe, essa é Maia Santos. Maia, minha mãe, Helena Santos. Maia estendeu a mão, mas Helena a puxou para um abraço. Nada de formalidades, querida. Você já é da família. É um prazer conhecê-la, dona Helena. Maia disse, usando o tom mais educado que conseguia. Por favor, me chame de Helena. Ou mãe, se quiser. Helena disse com um sorriso que parecia genuíno. Gabriel me falou tanto sobre você. Maia olhou rapidamente para Gabriel, que parecia ligeiramente em pânico. Falou? Claro. Ele disse que vocês se conheceram de uma forma única. Mãe, Gabriel interrompeu. Não vamos entrar em detalhes. Ah, que fofo. Ele fica tímido quando fala de você. Helena disse, claramente se divertindo com o desconforto do filho. Eles foram interrompidos por um homem alto e imponente que se aproximou. Maia reconheceu imediatamente a semelhança. Esse devia ser o pai adotivo de Gabriel. Roberto Santos, ele disse, estendendo a mão para Maia. E você deve ser a mulher que conquistou meu filho. Maia, ela respondeu apertando a mão dele. O prazer é meu. Gabriel nos contou que você estuda pedagogia. Que maravilhoso. Precisamos de mais professores dedicados.
Obrigada, senhor. Roberto, por favor, agora venham. Há algumas pessoas que quero que conheçam. As próximas 2 horas foram um borrão de apresentações, conversas educadas e Maia tentando não derrubar nada caro. Gabriel estava sendo o namorado perfeito, sempre com a mão nas costas dela, apresentando-a com orgulho, incluindo-a em todas as conversas. Maia estava começando a relaxar quando se aproximaram de um grupo de mulheres elegantes da idade de Helena. Gabriel, uma delas disse, que bom te ver, e essa deve ser sua nova namorada. Maia, essas são amigas da minha mãe, Juliana, Patrícia e Fernanda. Que vestido lindo, querida, Juliana disse, mas havia algo no tom dela que fez Maia ficar alerta. De onde é? Maia não fazia ideia. É da boutique da Isabela, Gabriel interrompeu suavemente. Claro, Isabela tem um gosto excelente, Patrícia disse. E o que você faz, Maia? Estou terminando pedagogia na Universidade Federal. Que interessante, Fernanda disse, e novamente havia aquele tom. E seus pais? A que se dedicam? Maia sentiu o estômago apertar. Meu pai faleceu há alguns anos. Ele era pedreiro. Minha mãe é faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maia podia sentir as mulheres trocando olhares significativos. Que diversificado, Juliana finalmente disse. Maia está no último ano do curso, Gabriel disse, e Maia podia sentir a tensão em sua voz. Ela vai ser uma professora excelente. Tenho certeza, Patrícia disse com um sorriso forçado. Que nobre. Maia sentiu como se tivesse sido esmurrada no estômago. Ela sabia exatamente o que aquelas mulheres estavam pensando. Ela não pertencia ali. Era uma farsa, uma intrusa no mundo deles. Com licença, Maia disse, tentando manter a voz firme. Vou ao banheiro. Ela saiu rapidamente, ouvindo Gabriel chamá-la, mas não parou. Encontrou um banheiro elegante e se trancou lá dentro, respirando pesadamente. Você consegue, ela disse para seu reflexo no espelho. É só mais algumas horas. Mas quando saiu do banheiro, ouviu vozes vindas de um canto próximo. Reconheceu a voz de Juliana. Coitado do Gabriel. Ele claramente está passando por uma fase rebelde. Uma faxineira e um pedreiro. Patrícia suspirou. Helena deve estar desesperada. Ela é bonitinha. Vou dar isso a ela. Mas, obviamente, está atrás do dinheiro dele. Claro que está. Meninas como essa sempre estão. Maia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela sabia que não deveria estar ouvindo, mas não conseguia se mover. Gabriel vai perceber logo. Ele é inteligente demais para ser enganado por muito tempo. Vamos torcer que seja antes dele fazer alguma besteira, como pedi-la em casamento. As mulheres riram e se afastaram, deixando Maia sozinha no corredor, se sentindo menor do que nunca. Ela estava prestes a voltar para o banheiro quando sentiu uma mão no ombro. Se virou e viu Isabela. Você ouviu, não foi? Isabela perguntou gentilmente. Maia assentiu, não confiando na própria voz. Maia, essas mulheres são complicadas. Elas se sentem ameaçadas por qualquer mulher que não seja exatamente como elas. Elas estão certas, Maia disse baixinho. Eu não pertenço aqui. Isso tudo é uma mentira. Não, Isabela disse firmemente. Elas estão erradas. E sabe como eu sei? Como? Porque nas últimas 2 horas Gabriel não parou de sorrir nenhuma vez. Ele não consegue tirar os olhos de você. E quando aquelas mulheres começaram a ser maldosas, eu vi a expressão dele. Ele estava pronto para defendê-la como um leão. Isso é só porque ele está representando. Maia, Isabela segurou os braços dela. Eu conheço meu irmão há 14 anos. Ele nunca representou nada na vida. Ele não saberia fingir interesse se a vida dependesse disso. Antes que Maia pudesse responder, Gabriel apareceu no corredor. Aqui está você, ele disse, aliviado. Eu estava procurando... Ele parou quando viu a expressão no rosto de Maia. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. Nada, Maia disse rapidamente. Só precisava de 1 minuto. Gabriel olhou entre Maia e Isabela, claramente sabendo que havia mais na história. Maia, ele disse suavemente. Você quer ir embora? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Se você quer ir embora, nós vamos. Não me importa se acabamos de chegar, não me importa se as pessoas vão falar. Se você não está confortável, vamos embora. Maia olhou para ele, vendo apenas sinceridade em seus olhos verdes. Não, ela disse endireitando os ombros. Não vou deixar algumas mulheres amargas arruinarem a noite. Além do mais, você precisa de uma namorada convincente, não é? Gabriel sorriu. Tenho a namorada mais convincente possível. Agora vamos, Maia disse, tomando o braço dele. Vamos mostrar a elas como se faz. O resto da noite passou em um borrão. Maia descobriu que, quando parava de se preocupar tanto em impressionar as pessoas, conseguia realmente se divertir. Gabriel a apresentou a um artista que doou uma pintura para o leilão de caridade. E Maia acabou tendo uma conversa fascinante sobre o uso de arte na educação infantil.
Ela conversou com um chefe famoso sobre a importância de ensinar crianças a cozinhar e com uma escritora sobre literatura infantil. Sempre que se sentia insegura, Gabriel aparecia ao seu lado, tocando sua mão ou colocando a mão nas costas dela, lembrando-a de que ela não estava sozinha. Mas foi durante o discurso de Roberto Santos sobre a importância da educação na comunidade que Maia começou a se sentir realmente culpada. Ele falou sobre como a empresa Santos havia construído 3 escolas em comunidades carentes nos últimos 2 anos e sobre como planejavam construir 5 mais. A educação é a base de uma sociedade justa, Roberto disse do pequeno palco montado no jardim. E é por isso que estamos tão orgulhosos de apoiar professores dedicados como Maia Santos, a namorada do nosso Gabriel, que dedicará sua vida a educar nossas crianças. Maia sentiu todos os olhos se voltarem para ela e Gabriel apertou sua mão. Ela sorriu e acenou, mas por dentro estava se sentindo uma farsa completa. Depois do discurso, quando as pessoas começaram a se dispersar, Maia se viu sozinha no jardim por um momento. Estava contemplando as luzes douradas quando ouviu passos atrás dela. Fugindo novamente? Gabriel perguntou se aproximando. Só precisando de ar fresco, Maia respondeu. E pensando. Sobre o quê? Maia hesitou. Sobre como seu pai falou de mim lá dentro. Como se eu fosse realmente sua namorada. Como se ele estivesse realmente orgulhoso de mim. Ele está orgulhoso de você. Mas é tudo mentira, Gabriel. Eu não sou sua namorada. Você mal me conhece. E depois de amanhã, provavelmente nunca mais nos veremos. Gabriel ficou quieto por um momento. É isso que você quer? Nunca mais nos vermos? A pergunta pegou Maia desprevenida. Eu não sei, porque eu sei o que eu quero. O quê? Gabriel se virou para ela e a intensidade em seus olhos fez o coração de Maia acelerar. Eu quero te conhecer de verdade. Quero saber qual é sua comida favorita, que tipo de filme te faz chorar, como você bebe seu café. Quero saber sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Gabriel, eu sei que isso começou como uma farsa. Eu sei que te coloquei em uma situação estranha. Mas o que estou sentindo agora? Isso não é fingimento. Maia sentiu seu coração bater mais rápido. O que você está dizendo? Estou dizendo que me apaixonei por você, Maia. Não pela mulher que está fingindo ser hoje à noite. Pela mulher que brigou comigo por arroz, que usa pijama do pica-pau, que trabalha duro para conseguir educar crianças. Você está maluco, Maia disse, mas sua voz estava fraca. Talvez, mas é verdade. Gabriel se aproximou mais, e Maia podia sentir o calor do corpo dele. Maia, ele disse suavemente, posso te beijar? Maia olhou para ele, para esse homem que havia aparecido na sua vida como um furacão, que havia mudado tudo em 48 horas. Parte dela queria correr, se proteger, manter as coisas simples. Mas uma parte maior queria descobrir o que aconteceria se ela fosse corajosa por uma vez na vida. Sim, ela sussurrou. O beijo foi suave no começo, hesitante, como se Gabriel estivesse dando a ela a chance de mudar de ideia. Mas quando Maia respondeu, colocando as mãos no peito dele, o beijo se aprofundou. Foi como se fogos de artifício estivessem explodindo no céu, como se o mundo tivesse parado de girar, como se todas as coisas boas do universo tivessem se concentrado naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Uau, Maia disse. Uau, Gabriel concordou. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro, quando uma voz os interrompeu. Gabriel, Maia, eles se viraram e viram Helena se aproximando, com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, ela disse, mas há alguém aqui que quer falar com vocês. Maia sentiu um frio na barriga. Quem? Uma jornalista da revista Sociedade. Ela quer fazer uma matéria sobre vocês dois, sobre o romance do ano, como ela está chamando. Gabriel e Maia se entreolharam em pânico. Mãe, Gabriel disse cuidadosamente, nós não queremos falar com jornalistas. Eu disse isso a ela, mas ela insistiu. Disse que já tem informações sobre Maia, sobre a família dela, sobre como vocês se conheceram. Maia sentiu como se o chão tivesse se aberto embaixo dos pés. Que tipo de informações? Ela mencionou algo sobre um encontro romântico em um supermercado e sobre como você é de uma família humilde, mas como isso mostra que Gabriel não liga para diferenças sociais. Oh, não, Maia murmurou. O que foi? Helena perguntou. Há algo errado? Gabriel passou a mão pelos cabelos, visivelmente estressado. Mãe, preciso te contar uma coisa. Gabriel, não.
Maia disse rapidamente. Eu preciso. Ela vai descobrir de qualquer jeito. Descobrir o quê? Helena perguntou, sua voz ficando mais tensa. Gabriel respirou fundo. Maia e eu não estamos realmente namorando. Eu pedi a ela para fingir ser minha namorada hoje à noite porque eu menti para vocês sobre estar namorando alguém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou entre os dois, processando a informação. Vocês fingiram? Ela disse devagar. Sim, Gabriel disse. E eu sinto muito por ter mentido. Então tudo isso foi uma performance? Maia se adiantou. Dona Helena, a culpa é minha. Eu nunca deveria ter concordado com isso. Não. Helena a interrompeu. A culpa não é sua, querida. Ela se virou para Gabriel. Gabriel Santos, você está me dizendo que trouxe uma mulher adorável aqui, fez ela fingir ser sua namorada e agora há uma jornalista querendo escrever sobre vocês? Basicamente sim. Helena fechou os olhos e respirou fundo. Tá bom, vamos resolver isso. Como? Maia perguntou. Primeiro vamos falar com essa jornalista e convencê-la a não publicar a matéria. Segundo, Gabriel vai se desculpar adequadamente com você. E terceiro, vocês dois vão descobrir se há algo real entre vocês, porque pela forma como estavam se beijando há 2 minutos não parecia fingimento para mim. Maia ficou vermelha. Você viu? Querida, metade do evento viu. Vocês não são exatamente discretos. Gabriel e Maia se entreolharam novamente. Agora venham, Helena disse. Vamos lidar com essa situação como adultos. A jornalista, Mariana Oliveira, era uma mulher de 40 e poucos anos com um sorriso afiado e olhos que pareciam ver através de qualquer mentira. Ela estava esperando na biblioteca da casa, com um gravador e um bloco de notas. Ah, é o casal do momento, ela disse quando Gabriel e Maia entraram seguidos por Helena. Que história romântica vocês têm. Obrigado, Gabriel disse cautelosamente. Então, Maia, me conte sobre esse encontro mágico no supermercado. Deve ter sido como um conto de fadas. Maia olhou para Gabriel, que assentiu quase imperceptivelmente. Foi inesperado, Maia disse cuidadosamente. Inesperado como? Vocês brigaram pelo último pacote de arroz, não foi? Que romântico! O herdeiro de uma das maiores empresas da cidade brigando por arroz com uma estudante universitária. Na verdade, Maia começou. E então Gabriel te procurou no dia seguinte. Como ele descobriu onde você morava? Gabriel interveio. Mariana, apreciamos o interesse na nossa história, mas... Oh, mas é uma história e tanto! Mariana interrompeu. O príncipe encantado e a Cinderela moderna. Fiquei particularmente intrigada quando descobri que vocês se conhecem há apenas 2 dias. Maia sentiu o sangue gelar. Como você sabe isso? Tenho minhas fontes. Na verdade, fiquei curiosa sobre algumas inconsistências na história de vocês. Helena se adiantou. Que tipo de inconsistências? Bem, por exemplo, nenhum dos amigos de Gabriel sabia que ele estava namorando alguém até esta semana. Nenhum dos vizinhos de Maia a viram com Gabriel antes de ontem. E o mais interessante, Mariana pausou dramaticamente. Eu falei com uma funcionária do supermercado que disse que vocês dois pareciam estar brigando de verdade, não flertando. Ela disse que Maia chamou Gabriel de príncipe, de forma sarcástica, e que eles derrubaram um pacote de arroz no chão. Maia e Gabriel se entreolharam, ambos sabendo que estavam encurralados. Agora, Mariana continuou, eu posso escrever essa história de 2 formas. A primeira é uma história doce sobre um romance improvável. A segunda é sobre como o herdeiro da Santos Enterprises contratou uma atriz para fingir ser sua namorada em um evento de caridade. Eu não sou uma atriz, Maia disse indignada. Não? Então vocês estão realmente namorando? Maia abriu a boca, mas nenhum som saiu. É o que eu pensei, Mariana disse satisfeita. Agora alguém quer me contar a verdade? Ou eu vou ter que descobrir por conta própria? Gabriel se levantou. Mariana, vou pedir que você não publique essa história. E por que eu faria isso? Porque não há história nenhuma. Ninguém foi prejudicado, ninguém foi enganado de forma maliciosa. Foi apenas o quê, Gabriel? Gabriel olhou para Maia, depois para sua mãe e finalmente de volta para Mariana. Foi apenas um homem desesperado fazendo uma escolha estúpida porque estava cansado de ser tratado como um objeto em vez de uma pessoa. A honestidade brutal na voz de Gabriel pegou todos de surpresa, incluindo Mariana. Como assim? Ela perguntou, sua voz mais suave agora. Gabriel suspirou e se sentou novamente. Você quer saber a verdade? A verdade é que eu estava farto de ser apresentado a mulheres que só me viam como um cheque ou um título. Mulheres que sabiam meu patrimônio líquido antes de saberem minha cor favorita. Ele olhou para Maia. E então eu conheci Maia, que brigou comigo por arroz. Arroz, Mariana. Ela não sabia quem eu era.
não se importava com meu dinheiro e me tratou como qualquer pessoa normal. Então você decidiu usá-la? Eu decidi pedir ajuda e ofereci algo em troca. Não foi nobre da minha parte, mas não foi malicioso também. Mariana olhou para Maia. E você, por que concordou? Maia respirou fundo. Porque eu precisava do dinheiro. Minha mensalidade da faculdade está atrasada e ele ofereceu pagar em troca de uma noite fingindo ser namorada dele. Então foi uma transação comercial. Foi, Maia disse levantando o queixo. E não me arrependo. Eu não fiz nada errado. Mesmo que tenha enganado todas essas pessoas, nós não enganamos ninguém. Maia se levantou, finalmente perdendo a paciência. Nós não prometemos nada a ninguém. Não machucamos ninguém. Não roubamos nada de ninguém. Gabriel queria que sua família parasse de tentar arranjar namorada para ele, e eu queria pagar minha faculdade. Onde está o crime nisso? Mariana estava claramente impressionada com a paixão na voz de Maia. Não há crime, ela admitiu. Mas há uma história interessante sobre expectativas sociais, pressão familiar e se você publicar essa história, Helena interrompeu, vai destruir duas pessoas que não fizeram nada além de tentar resolver seus problemas de forma criativa. Mariana olhou ao redor da sala, vendo as expressões tensas de todos. Sabe de uma coisa? Ela disse finalmente. Vocês têm razão. Não há história aqui. Pelo menos não uma que eu queira contar. Ela desligou o gravador e guardou o bloco de notas. Mas posso dar um conselho? Se vocês dois realmente gostam um do outro, e é óbvio que gostam, parem de fingir e sejam honestos sobre isso. Depois que Mariana saiu, Helena se virou para Gabriel e Maia. Bom, ela disse, isso foi interessante. Mãe, eu sinto muito. Gabriel começou. Gabriel, Helena o interrompeu. Você é meu filho e eu te amo, mas você é um idiota. Desculpa, você tem uma mulher maravilhosa bem na sua frente, que claramente se importa com você pelo que você é, não pelo que você tem, e você quase perdeu ela por causa de uma mentira estúpida. Helena se virou para Maia. E você, querida, precisa parar de se desculpar por existir. Você pertence a qualquer lugar que escolher estar. Maia sentiu lágrimas nos olhos. Obrigada. Agora, Helena disse, vocês dois vão para casa, vão dormir, e amanhã vão descobrir se querem tentar algo real, porque fingir é muito trabalhoso. Maia acordou no dia seguinte com a sensação de que havia sonhado tudo, mas o vestido verde pendurado no armário e o sapato caro no chão do quarto confirmaram que tudo havia sido real. Carla já estava na cozinha, obviamente esperando um relatório completo. Então, ela disse assim que Maia apareceu. Como foi? Você beijou ele? Ele te pediu em casamento? Vocês fugiram juntos? Bom dia para você também, Maia disse, indo diretamente para a cafeteira. Maia Santos, você vai me contar tudo agora ou eu vou morrer de curiosidade? Maia contou tudo, o evento, as mulheres maldosas, o beijo, a jornalista, a confissão. Quando terminou, Carla estava boquiaberta. Espera, deixa eu ver se entendi. Ele se declarou para você? Tipo isso. E você o que disse? Nada. Fomos interrompidos pela jornalista. Maia, o quê? Você não pode deixar uma declaração de amor sem resposta. Isso é cruel. Não foi bem uma declaração de amor. Foi mais como uma declaração de interesse. Ele disse que se apaixonou por você. Ele disse que achou que se apaixonou por mim. É diferente. Carla jogou uma almofada em Maia. Você está sendo impossível. É óbvio que vocês dois gostam um do outro. É complicado, Carla. Nós somos de mundos diferentes. Isso é desculpa de filme ruim. O que importa é se vocês se fazem felizes. Antes que Maia pudesse responder, a campainha tocou. Se for ele, você vai abrir a porta e vai conversar como uma adulta, Carla disse. Mas quando Maia abriu a porta, não era Gabriel. Era um entregador com um buquê de flores enorme e uma caixa pequena. Maia Santos? Ele perguntou. Sou eu. Entrega para você. Maia assinou o recibo e levou as flores para dentro. Havia um cartão pequeno anexado. O que diz? Carla perguntou, saltitando de ansiedade. Maia abriu o cartão. Obrigado por ontem. Você foi perfeita. Gabriel, isso é tudo? Carla perguntou desapontada. E tem essa caixa, Maia disse, abrindo a caixa pequena. Dentro havia um colar delicado com um pingente pequeno em formato de grão de arroz, feito de ouro branco. Oh, meu Deus, Carla sussurrou. Isso é lindo. E caro, Maia adicionou, admirando o colar. Maia, isso não é um obrigado. Isso é um eu te amo. Antes que Maia pudesse responder, seu celular tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Maia, é a Isabela. Oi, Isabela. Você pode vir até o escritório da empresa hoje? Há algo que eu e Gabriel queremos discutir com você. Maia sentiu um frio na barriga. É sobre ontem? Em parte. Você pode vir? Eu acho que sim. Ótimo.
Estarei esperando. 2 horas depois, Maia estava na frente do prédio da Santos Enterprises, um arranha-céu de vidro e aço no centro da cidade. Ela nunca havia entrado em um prédio tão imponente e se sentiu pequena no lobby de mármore. A recepcionista a direcionou para o andar da presidência, onde Isabela estava esperando. Maia, que bom que você veio, Isabela disse a abraçando. Como você está? Confusa principalmente. O que está acontecendo? Venha, vou te explicar. Isabela a levou para uma sala de reuniões elegante com vista para a cidade. Onde está Gabriel? Maia perguntou. Ele está vindo, mas primeiro eu queria conversar com você. Isabela se sentou e indicou para Maia fazer o mesmo. Maia, você sabe que Gabriel e eu fomos adotados pelos Santos quando éramos crianças. Sim, você me contou. O que eu não contei é que nossos pais biológicos tinham uma pequena fundação educacional. Eles acreditavam que toda criança merecia acesso à educação de qualidade, independentemente da situação financeira da família. Maia assentiu, não sabendo aonde aquilo estava levando. Quando Roberto e Helena nos adotaram, eles prometeram continuar o trabalho dos nossos pais. A Santos Enterprises tem um braço filantrópico dedicado exclusivamente à educação. Isso é maravilhoso, Maia disse sinceramente. E nós estamos procurando alguém para liderar um novo projeto. Queremos criar um programa de alfabetização para crianças em comunidades carentes. Alguém que entenda tanto a teoria quanto a realidade dessas crianças. Maia começou a entender. Isabela, queremos oferecer a você a posição de coordenadora pedagógica do projeto. Seria um emprego de tempo integral, com um salário excelente, e você trabalharia diretamente comigo e com Gabriel. Vocês estão me oferecendo um emprego? Estamos oferecendo uma oportunidade. Você terminaria sua faculdade com uma bolsa integral que nós providenciaríamos e começaria a trabalhar conosco assim que se formasse. Maia ficou sem palavras. Isso é incrível, perfeito, a resposta para todos os seus problemas, uma voz familiar disse da porta. Maia se virou e viu Gabriel entrando na sala. Ele estava usando jeans e uma camisa casual, e parecia ter dormido pouco. Gabriel, Isabela disse, eu estava explicando a proposta para Maia. E? Gabriel perguntou, se sentando do outro lado da mesa. O que você acha? Maia olhou entre os dois irmãos. Não entendo. Por que vocês estão fazendo isso? Porque você é perfeita para o trabalho. Isabela disse, sua paixão pela educação é óbvia. Você entende as dificuldades que essas crianças enfrentam e por que eu me sinto culpado? Gabriel interrompeu. Gabriel, Isabela disse em tom de aviso. Não, Isa. Maia merece a verdade. Gabriel se virou para Maia. Eu te coloquei em uma situação constrangedora ontem. Quase arruinei sua reputação por causa de uma mentira idiota. Quero compensar isso. Maia sentiu uma pontada no peito. Então isso é caridade. Vocês sentem pena de mim. Não, Gabriel disse rapidamente. Rei, não é isso. Então o que é? Porque da forma como está soando, vocês dois decidiram que a pobrezinha Maia precisa de ajuda e vocês são os salvadores generosos. Maia, não é isso, Isabela disse suavemente. Não é? Então por que não ofereceram esse emprego para outra pessoa? Por que eu? Gabriel passou a mão pelos cabelos frustrado. Porque você é incrível, porque você se importa de verdade. Porque quando você fala sobre educação, seus olhos se iluminam. Porque você se sente culpado. Maia terminou. Eu entendo. Ela se levantou. Obrigada pela oferta, mas não posso aceitar. Por que não? Gabriel perguntou, se levantando também. Porque eu não quero ser seu projeto de caridade. Eu não quero um emprego que me foi dado porque você se sente mal por ter mentido para sua família. Maia, você está sendo teimosa, Isabela disse. Estou sendo realista. Vocês dois são pessoas maravilhosas, mas eu não posso aceitar isso, não assim. Maia caminhou em direção à porta, mas Gabriel a alcançou. Maia, espera. Não, Gabriel. Você deixou bem claro que se sente culpado, e eu entendo, mas eu não vou ser seu modo de aliviar a consciência. Não é sobre culpa, Gabriel disse, sua voz mais alta agora. É sobre o fato de que eu não consigo parar de pensar em você. Maia parou. O quê? Você quer saber a verdade? A verdade é que eu não consegui dormir ontem, porque fico pensando no que você disse sobre nunca mais nos vermos. A verdade é que quando eu te beijei, foi como se tudo fizesse sentido pela primeira vez na minha vida. Gabriel se aproximou dela. A verdade é que eu estou apaixonado por você, Maia. Não pela ideia de você, não pela mulher que você fingiu ser ontem. Por você. A mulher que luta pelo que quer, que é orgulhosa demais para aceitar ajuda, que usa pijama do pica-pau e que me faz querer ser uma pessoa melhor. Maia sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel, e se você não quiser o emprego por causa de mim, tudo bem. Isabela pode contratar outra pessoa, mas não rejeite a oportunidade só porque está com raiva de mim.
Eu não estou com raiva de você, Maia disse baixinho. Não, estou com medo. De quê? De que isso seja bom demais para ser verdade, de que eu vá me acostumar com essa vida e depois perder tudo, de que você se apaixone por mim e eu não corresponda, Gabriel perguntou suavemente. Maia assentiu, não confiando na própria voz. Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Maia, eu já estou apaixonado por você. Não há risco aí. O único risco é você decidir que eu não valho a pena. Como eu posso decidir isso se mal te conheço? Então me conheça. Me dê uma chance. Nós dois. Maia olhou nos olhos verdes dele, vendo só sinceridade. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Mas Maia, e se der certo? Isabela pigarreou atrás deles. Desculpem interromper, mas posso dar uma sugestão? Maia e Gabriel se viraram para ela. Por que vocês não começam devagar? Maia, aceite o emprego. Não por causa do Gabriel, mas porque você é perfeita para ele. E vocês dois saiam para um encontro de verdade. Sem fingimento, sem mentiras. Só vocês dois descobrindo se há algo real aqui. Gabriel olhou para Maia. O que você acha? Maia pensou por um momento. A oportunidade de trabalho era incrível. Exatamente o tipo de coisa que ela sempre sonhou em fazer. E Gabriel, bem, Gabriel era Gabriel. Tá bom, ela disse finalmente. Tá bom o quê? Gabriel perguntou. Tá bom para tudo. O emprego, o encontro, conhecer você melhor. Mas com uma condição. Qual? Nada de carros caros, restaurantes chiques ou lugares onde eu vou me sentir deslocada. Se vamos nos conhecer de verdade, vamos fazer do jeito real. Gabriel sorriu. Qualquer coisa que você quiser. Ótimo. Então você vai comigo no supermercado comprar ingredientes e vamos cozinhar no meu apartamento. E depois vamos assistir um filme ruim e comer pipoca. Perfeito, Gabriel disse. Mas posso fazer uma exigência também. Qual? Dessa vez, eu escolho o arroz. Maia riu, e Gabriel achou que era o som mais bonito que já havia ouvido. 3 dias depois, Gabriel estava parado na frente do supermercado popular, vestindo jeans e uma camiseta, tentando se lembrar da última vez que havia comprado comida para si mesmo. Provavelmente nunca. Maia apareceu alguns minutos depois, usando o mesmo moletom oversized do primeiro dia, mas dessa vez Gabriel achou que ela estava ainda mais bonita. Pronto para uma experiência autêntica de supermercado? Ela perguntou pegando um carrinho. Pronto, mas você vai ter que me guiar. Eu normalmente não faz compras sozinho. Eu imaginei. Maia sorriu. Regra número 1. Sempre pegue um carrinho, mesmo se você só precisa de 3 coisas. Você sempre acaba precisando de mais. Anotado. Eles entraram no supermercado e Gabriel imediatamente se sentiu perdido. Havia tantas opções, tantas marcas, tantos preços diferentes. Tá bom, Maia disse pegando uma lista amassada do bolso. Vamos fazer macarronada. É simples, barato e quase impossível de estragar. Quase? Você seria surpreso com as formas criativas que eu já encontrei de queimar macarrão. Eles começaram pelo corredor de massas e Gabriel observou Maia comparar preços e ler ingredientes com a mesma seriedade que ele usava para revisar contratos de milhões de reais. Por que você está escolhendo esse? Ele perguntou quando ela colocou um pacote de macarrão no carrinho. Melhor custo-benefício. Não é o mais barato, mas também não é o mais caro. E essa marca não fica grudenta quando cozinha. Como você sabe disso? Experiência. Muita experiência com macarrão grudento. No corredor de molhos, Gabriel tentou colocar o molho mais caro no carrinho. Ei, Maia disse, tirando o molho da mão dele. O que você está fazendo? Escolhendo molho? Gabriel, esse molho custa 15 reais para uma janta. Isso é mais que a minha cota de comida para 2 dias. Gabriel olhou para o preço genuinamente chocado. Sério? Sério. Vamos com esse aqui. Custa 4 reais e é igualmente gostoso. Como você sabe? Porque eu já experimentei os dois. A diferença não vale 11 reais. Gabriel começou a entender que havia todo um universo de conhecimento que ele nunca havia precisado aprender. Maia navegava pelo supermercado como uma expert, sabendo exatamente onde encontrar cada coisa, quais marcas oferecer o melhor valor, como escolher produtos frescos. Você pode me ensinar? Ele perguntou quando estavam escolhendo tomates. Ensinar o quê? Isso. Como fazer compras de verdade, como viver de verdade. Maia olhou para ele vendo sinceridade genuína em seus olhos. Por quê? Porque eu quero saber como é sua vida. Quero entender seu mundo. Meu mundo não é muito glamuroso, Gabriel. Não precisa ser glamuroso para ser importante. Eles terminaram as compras e voltaram para o apartamento de Maia, onde Carla estava diplomaticamente ausente, provavelmente escondida no quarto da vizinha. Tá bom,
Maia disse, colocando as sacolas na pequena cozinha. Primeira lição de culinária básica. Como não queimar a água. Você pode queimar água? Você seria surpreso. Gabriel observou Maia se mover pela cozinha com uma eficiência que ele admirou. Ela colocou água para ferver, refogou cebola e alho e explicou cada passo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora você mexe o molho, ela disse, entregando a colher de pau para Gabriel. Como eu mexo? Só mexe, em círculos, devagar. Gabriel tentou, mas de alguma forma conseguiu espirrar molho na parede. Como você fez isso? Maia perguntou rindo. Talento natural? Aqui, deixa eu te mostrar. Maia ficou atrás de Gabriel e cobriu a mão dele com a dela, guiando a colher. Assim, Gabriel podia sentir o calor do corpo dela contra suas costas, o perfume doce do shampoo dela. De repente, cozinhar se tornou muito mais interessante. Gabriel, Maia disse. Você parou de mexer. Gabriel se deu conta de que estava completamente distraído pela proximidade dela. Desculpa. Maia se afastou, suas bochechas ligeiramente rosadas. Tudo bem, acho que o molho está pronto. O jantar ficou surpreendentemente bom, considerando que Gabriel quase queimou a cozinha 2 vezes. Eles comeram sentados no pequeno sofá, assistindo a um filme antigo que Maia havia escolhido. Esse filme é terrível, Gabriel disse. Eu sei, é por isso que é perfeito. Você não precisa prestar atenção. Então, em que eu devo prestar atenção? Maia se virou para ele. Em mim, essa é sua chance de fazer perguntas. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Gabriel pensou por um momento. Tá bom. Qual é sua comida favorita? Brigadeiro, próxima. Que tipo de música você gosta? De tudo um pouco, mas especialmente MPB. Caetano Veloso é meu ídolo. Qual é seu maior medo? Maia hesitou. Acabar como minha mãe. Como assim? Minha mãe trabalha tanto que mal tem tempo para viver. Ela limpa casas de manhã, trabalha em um escritório à tarde e faz faxina em um prédio à noite. Tudo para pagar as contas e guardar um pouco para minha faculdade. Isso não soa como algo ruim. Não é ruim. É necessário, mas eu tenho medo de ficar presa nesse ciclo, sabe? Trabalhar tanto para sobreviver que esqueço de viver. Gabriel assentiu, entendendo mais sobre Maia em 5 minutos do que havia entendido sobre algumas pessoas em anos. Minha vez, Maia disse. Qual é seu maior medo? Que nada que eu faça realmente importe, que eu seja só um nome numa empresa que meu pai adotivo construiu. E o que você quer fazer? Se pudesse fazer qualquer coisa? Gabriel pensou. Honestamente, fotografar, viajar pelo mundo e documentar lugares que estão mudando por causa do desenvolvimento urbano. Mostrar o antes e o depois. Isso é incrível. Por que você não faz? Porque não é prático. Não sustenta uma família, não constrói um legado. Quem disse que você precisa construir o tipo de legado que outras pessoas esperam? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ninguém nunca havia questionado suas suposições sobre o que ele deveria fazer com a vida. Você faria isso? Ele perguntou. Largaria a segurança para seguir um sonho incerto? Eu estou fazendo isso. Pedagogia não é exatamente o caminho mais lucrativo, mas é o que me faz feliz. Eles ficaram conversando até tarde, compartilhando histórias, sonhos e medos. Gabriel contou sobre como se sentia pressionado a ser perfeito desde que foi adotado, sobre como às vezes se sentia culpado por ter tido sorte quando tantas outras crianças não tiveram. Maia falou sobre crescer sem pai, sobre as dificuldades financeiras, mas também sobre como isso a ensinou a valorizar as coisas simples. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Gabriel disse quando já era quase meia-noite. Mais pessoal que as outras? Você já se apaixonou antes? Maia pensou. Uma vez. No ensino médio. Durou 6 meses. O que aconteceu? Ele decidiu que queria uma namorada que pudesse dividir a conta do cinema sempre, não só quando eu tinha dinheiro. Que idiota! E você? Eu achava que sim, algumas vezes, mas agora eu entendo que não era amor de verdade. Como você sabe? Gabriel olhou para ela, seus cabelos bagunçados, seu sorriso sonolento, e sentiu algo se apertar no peito. Porque amor de verdade não deveria ser tão complicado quanto eu sempre tornei. Deveria ser simples, como isso. Isso o quê? Estar aqui com você, conversar, rir, apenas estar. Maia sentiu seu coração acelerar. Gabriel, eu sei que é cedo demais para falar sobre amor. Eu sei que nos conhecemos há 1 semana. Mas Maia, eu nunca me senti assim antes. Como? Como se eu pudesse ser completamente eu mesmo com alguém. Como se você me visse realmente, não apenas o que eu represento. Maia se aproximou dele no sofá. Eu vejo você, e eu gosto do que vejo. Mesmo sendo terrível na cozinha, especialmente sendo terrível na cozinha, mostra que você é humano. Gabriel riu e, sem pensar muito, se inclinou e beijou Maia. Desta vez não havia pressão, não havia audiência, não havia nada além deles dois,
e esse momento perfeito no pequeno apartamento. Quando se separaram, Gabriel apoiou a testa na dela. Maia, eu acho que estou me apaixonando por você de verdade. Eu acho que também estou me apaixonando por você. Isso é problemático? Provavelmente. Mas eu não me importo, nem eu. Eles ficaram assim por um momento, apenas curtindo a proximidade, quando o celular de Gabriel tocou. Ele olhou e suspirou. É minha mãe. Atende. Alô, mãe? Gabriel, querido, onde você está? Já são quase 1 da manhã. Estou no apartamento da Maia. Ah, havia uma pausa significativa. E como foi o encontro de verdade de vocês? Gabriel olhou para a Maia, que estava tentando esconder o riso. Foi perfeito, mãe. Ótimo. Traga ela para almoçar domingo. Quero conhecer melhor minha futura nora. Mãe, o quê? Estou só sendo otimista. Tchau, querido. Helena desligou, deixando Gabriel vermelho e Maia rindo. Futura nora? Maia perguntou. Ignore minha mãe. Ela é entusiasmada. Acho que é fofo. Fofo? Ela praticamente nos casou. Gabriel, relaxa, é só almoço. Mas quando Gabriel olhou para Maia, rindo no sofá dele, com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando, ele pensou que talvez Helena não estivesse sendo tão precipitada assim. O domingo chegou mais rápido do que Maia esperava. Ela estava parada na frente do espelho, tentando decidir o que vestir para um almoço em família com os Santos. Nada em seu guarda-roupa parecia apropriado para conhecer a possível futura sogra. Para de dramatizar, Carla disse da cama, onde estava pintando as unhas. É só um almoço. É um almoço com a família do homem por quem estou me apaixonando. Isso não é só nada. Você já conhece eles. Foram super fofos com você no evento. Isso foi quando eu estava fingindo ser namorada dele. Agora é real. Exatamente, agora é melhor. Maia finalmente escolheu um vestido azul simples, mas bonito, que havia comprado em uma promoção no ano anterior. Quando Gabriel chegou para buscá-la, ele sorriu de uma forma que a fez saber que havia escolhido certo. Você está linda, ele disse beijando sua bochecha. Obrigada. Estou nervosa. Por quê? Você já conhece minha família. Conheci quando estava representando. Agora eles vão me julgar de verdade. Gabriel parou de andar e se virou para ela. Maia, eles já te adoram. Você viu como minha mãe reagiu no evento? Ela ficou genuinamente impressionada com você. Mas e se eu disser algo errado? E se eu usar o garfo errado? Ou... Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Você vai ser perfeita porque você é você. E se eles não conseguirem ver o quão incrível você é, o problema é deles, não seu. A casa dos Santos à luz do dia era ainda mais impressionante. O jardim estava florido e Maia podia ver uma piscina enorme nos fundos. Uma empregada os recebeu na porta e os guiou até um terraço coberto onde a família estava reunida. Helena correu para abraçar Maia como se fossem velhas amigas. Maia, querida, que bom te ver novamente, e sob circunstâncias muito mais honestas desta vez. Obrigada por me convidar, dona Helena. Helena, por favor, e vem conhecer o resto da família. Além de Roberto e Isabela, havia mais 3 pessoas no terraço. Um homem mais velho que Maia reconheceu como o avô de Gabriel, uma mulher elegante de meia-idade e um menino de uns 12 anos. Maia, esse é Antônio, pai do Roberto, Helena disse. Essa é Márcia, minha irmã. E esse pestinha aqui é Lucas, filho da Márcia. Oi, Lucas disse timidamente. Você é a namorada do primo Gabriel? Sou, Maia respondeu, sentindo um aquecimento no peito ao dizer isso. Legal. Ele falou que você vai ser professora. Vou sim. Eu odeio matemática. Você vai me ajudar? Maia riu. Posso tentar. O almoço foi surpreendentemente descontraído. A família Santos era calorosa e acolhedora, fazendo Maia se sentir em casa rapidamente. Roberto contou histórias embaraçosas de Gabriel criança. Helena insistiu em que Maia provasse tudo que estava na mesa, e Isabela e Márcia a incluíram naturalmente em todas as conversas. Então, Maia, Antônio disse durante a sobremesa, Gabriel nos contou que você está terminando pedagogia. Qual é seu plano depois de formada? Bem, na verdade... Maia olhou para Gabriel, que assentiu encorajadoramente. Isabela me ofereceu uma posição no projeto educacional da empresa. Que maravilhoso! Helena exclamou. Você aceitou? Aceitei. Vou começar depois que me formar. Isso é perfeito, Roberto disse. Você vai trabalhar com Gabriel e Isabela. Uma família que trabalha junta? Pai, Gabriel disse em tom de aviso. O quê? Estou só comentando. Depois do almoço, Isabela sugeriu que mostrassem o jardim para Maia. Eles caminharam pelos canteiros bem cuidados, e Maia se viu relaxando cada vez mais. Gabriel me contou que você gosta de fotografar, Maia disse quando ficaram sozinhos próximo à piscina. Gosto, é um hobby.
Posso ver algumas fotos? Gabriel hesitou. Não são muito boas. Deixa eu julgar. Gabriel pegou o celular e mostrou algumas fotos que havia tirado. Maia ficou genuinamente impressionada. As imagens capturavam momentos e ângulos que ela nunca teria notado. O reflexo da luz em uma janela, a textura de uma parede antiga, o contraste entre arquitetura moderna e tradicional. Gabriel, essas fotos são incríveis. Você acha? Acho. Você tem um olhar único. Por que não faz isso profissionalmente? Porque não é prático. Meu pai, quer dizer, Roberto, construiu essa empresa para mim e Isabela. Seria ingrato jogar isso fora. Quem disse que você teria que jogar fora? Não dá para fazer os dois? Gabriel nunca havia pensado nisso. Você acha que seria possível? Gabriel, você é herdeiro de uma empresa de construção e gosta de fotografar arquitetura. Parece uma combinação perfeita para mim. Antes que Gabriel pudesse responder, Lucas apareceu correndo. Primo Gabriel, vem jogar futebol comigo. Agora não, Lucas. Estou conversando com Maia. Ela pode jogar também. Maia riu. Eu adoraria jogar. Sério? Gabriel perguntou surpreso. Sério, só não esperem muito. Meu talento no futebol é inversamente proporcional ao meu entusiasmo. Os próximos 30 minutos foram alguns dos mais divertidos que Gabriel havia passado em muito tempo. Maia realmente era terrível no futebol, mas ria tanto de si mesma que era impossível não se divertir. Ela comemorava cada passe bem-sucedido como se tivesse marcado um gol na Copa do Mundo. Helena e Roberto observavam da varanda, claramente aprovando do que viam. Ela é especial, Helena disse. É, Roberto concordou. Gabriel está diferente com ela. Como assim? Mais leve, mais ele mesmo. No campo improvisado, Gabriel observava Maia tentando ensinar Lucas a chutar melhor e sentiu algo se encaixar no lugar no peito. Ela era natural com crianças, paciente e encorajadora. Ele podia facilmente imaginá-la como professora, mudando vidas de crianças todos os dias. Gabriel! Maia gritou. Para de sonhar acordado e vem nos ajudar. Quando o jogo terminou, com vitória questionável do time de Lucas e Maia, todos estavam suados e rindo. Helena insistiu em que Maia ficasse para o jantar também. Não posso, Maia protestou. Vocês já fizeram demais. Bobagem, Helena disse. Você é da família agora. Mãe, Gabriel disse, mas estava sorrindo. O quê? É verdade. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Maia contou histórias da faculdade, Roberto falou sobre os primeiros dias da empresa e Isabela compartilhou planos para o projeto educacional. Maia, Antônio disse de repente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que você vê no meu neto? Vovô, Gabriel protestou. É uma pergunta legítima. Você é uma moça inteligente, bonita, com uma carreira promissória. Poderia namorar qualquer um. Por que, Gabriel? Maia pensou por um momento antes de responder. Porque ele é real. Quando estou com ele, não sinto que preciso fingir ser alguém que não sou. Ele me faz rir, me desafia a ser melhor e me faz sentir importante. E o fato dele ser rico não influencia? Márcia perguntou diretamente. Márcia, Helena repreendeu. Não, tudo bem, Maia disse. É uma pergunta justa. Ela se virou para Márcia. Honestamente, o dinheiro do Gabriel às vezes me intimida. Eu me preocupo que as pessoas pensem que estou com ele por interesse. Mas se ele fosse pobre e tivesse a mesma personalidade, eu ainda estaria apaixonada por ele. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Lucas. Você está apaixonada pelo primo Gabriel? Maia ficou vermelha, se dando conta do que havia dito. Bem, Gabriel segurou a mão dela debaixo da mesa. Sim, Lucas, ela está, e eu estou apaixonado por ela também. Helena praticamente derreteu. Ah, que fofo! Mãe, por favor, Gabriel disse, mas estava sorrindo. O resto da noite passou rapidamente. Quando Gabriel levou Maia para casa, ambos estavam felizes e relaxados. Sua família é maravilhosa, Maia disse no carro. Eles adoraram você, especialmente Lucas. Acho que você conquistou um admirador. Ele é um amor. E seus pais, Roberto e Helena, são incríveis. Eles te veem como uma filha já. Minha mãe estava planejando nosso casamento antes da sobremesa. Maia riu. Ela é entusiasmada mesmo. Maia? Gabriel disse quando pararam na frente do apartamento dela. Sim, sobre o que você disse no jantar. Sobre estar apaixonada por mim. Gabriel, eu sei que foi precipitado. Não precisamos... Eu te amo também, ele interrompeu. Completamente. Irrevogavelmente. Te amo. Maia sentiu lágrimas nos olhos. Sério? Sério. Eu sei que é loucura, que nos conhecemos há uma semana, mas Maia, eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Eu te amo também, ela sussurrou. Gabriel se inclinou e a beijou, um beijo doce e cheio de promessas. Quando se separaram,
Ambos estavam sorrindo. Então, Gabriel disse, o que fazemos agora? Agora, vivemos nossa história de amor do jeito que ela merece ser vivida, um dia de cada vez. Começando amanhã, começando agora. 3 semanas depois, Maia estava começando a acreditar que talvez os contos de fadas realmente existissem. Ela e Gabriel se viam quase todos os dias, e cada encontro a fazia se apaixonar mais por ele. Ele era doce, atencioso e surpreendentemente engraçado quando relaxava. Ela havia começado o novo emprego na Santos Enterprises e estava adorando. O projeto educacional era tudo que ela havia sonhado, e trabalhar com Isabela era um prazer. Gabriel passava no escritório dela toda manhã com café e às vezes almoçavam juntos. Carla brincava que Maia estava se transformando em uma princesa Disney, sempre sorrindo e cantarolando. Vocês estão enjoativos, Carla disse uma manhã, vendo Gabriel buscar Maia para o trabalho. Sério, é muita felicidade para uma pessoa só. Você está com ciúmes? Maia perguntou, pegando a bolsa. Estou feliz por você, mas também preocupada. Por quê? Porque quando as coisas estão boas demais, geralmente alguma coisa dá errado. Maia riu. Você é muito pessimista. Eu sou realista. Só, toma cuidado, tá? No trabalho, Maia estava revisando propostas para novas escolas quando Isabela apareceu na porta do escritório com uma expressão séria. Maia, podemos conversar? Claro. O que foi? Isabela fechou a porta e se sentou. Temos um problema. Que tipo de problema? Do tipo que envolve a imprensa, especulações maliciosas e a possibilidade de tudo que construímos até agora ser questionado. Maia sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Isabela mostrou um tablet com uma página de jornal online. A manchete dizia: herdeiro da Santos Enterprises contrata namorada para cargo executivo. Nepotismo ou amor? Maia leu rapidamente o artigo, sentindo náusea crescer. A matéria insinuava que ela só havia conseguido o emprego porque estava namorando Gabriel, que não tinha qualificações para a posição e que era mais um exemplo de como os ricos usavam suas posições para beneficiar pessoas próximas. Como eles descobriram? Maia perguntou, sua voz saindo fraca. Não sabemos, mas alguém vazou informações sobre quando você foi contratada em relação a quando vocês começaram a namorar. Mas a cronologia não está certa. Vocês me ofereceram um emprego antes. Eu sei disso. Você sabe disso. Gabriel sabe disso. Mas o artigo sugere que vocês já estavam se relacionando há meses, desde o evento de caridade. Maia se levantou e começou a andar pela sala. Isso vai arruinar tudo. O projeto, minha carreira, a reputação da empresa. Maia, respira. Podemos lidar com isso. Como? Todo mundo vai pensar que sou uma aproveitadora que usou o namorado para conseguir emprego. As pessoas que te conhecem sabem que não é verdade. Mas e as pessoas que não me conhecem? E se outros educadores começarem a questionar minha credibilidade? E se... Maia parou de andar quando viu Gabriel parado na porta, com uma expressão devastada. Há quanto tempo você está aí? Ela perguntou. Tempo suficiente, ele disse, entrando e fechando a porta. Maia, eu sinto muito. Você sabia que isso ia acontecer? Eu considerei a possibilidade, mas achei que conseguiríamos manter as coisas separadas. Maia o encarou. Considerou a possibilidade e não me contou? Não queria te preocupar desnecessariamente. Desnecessariamente? Maia praticamente gritou. Gabriel, minha reputação profissional está sendo destroçada na internet. E você acha que minha preocupação seria desnecessária? Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? Gabriel passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu quis dizer que eu podia proteger você disso. Proteger? Como se eu fosse uma criança indefesa. Não, como se eu fosse responsável por te colocar nessa situação. E você é responsável. Você me ofereceu um emprego que sabia que podia ser questionado. Você me fez me apaixonar por você, sabendo que isso podia complicar tudo. E agora... Agora o quê, Maia? Agora eu não sei se alguma coisa disso foi real ou se foi apenas você tentando aliviar sua consciência. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhava para Maia como se ela tivesse acabado de esmurrá-lo. Você realmente acha isso? Ele perguntou baixinho. Maia olhou para ele, para Isabela, para o artigo no tablet e sentiu como se estivesse se afogando. Eu não sei o que pensar, ela disse. Preciso de tempo. Maia, Gabriel começou. Não, eu preciso de tempo para pensar, sozinha. Ela pegou a bolsa e saiu da sala, deixando Gabriel e Isabela em silêncio. Maia passou os próximos 3 dias trancada no apartamento, ignorando ligações de Gabriel, Isabela e até Helena. Carla tentava convencê-la a pelo menos responder às mensagens, mas Maia estava perdida demais em suas próprias dúvidas. O artigo havia gerado mais matérias,
especulações nas redes sociais e até um comentário sarcástico em um programa de TV sobre relacionamentos convenientes da elite. Maia via seu nome sendo discutido por pessoas que não a conheciam, sua vida sendo dissecada por estranhos. Maia, Carla disse na quarta manhã, se sentando na cama dela, você precisa sair desse quarto. Não quero. Seu namorado lindo e rico está sofrendo no apartamento dele, você está sofrendo aqui e vocês dois estão sendo idiotas. Não é tão simples, Carla. É sim. Você ama ele. Sim. Ele te ama? Eu acho que sim. Você acha? Maia, aquele homem apareceu aqui 11 vezes nos últimos 3 dias. 11. Ele traz flores, comida, até brigadeiro que ele mesmo fez. Mal conseguiu falar direito quando eu disse que você não queria vê-lo. Ele fez brigadeiro? Fez. E ficou horrível, mas o pensamento que conta. Maia quase sorriu pela primeira vez em dias. Maia, Carla continuou, você conseguiu esse emprego porque é qualificada. Você e Gabriel se apaixonaram porque são compatíveis. O que outras pessoas pensam não muda esses fatos. Mas e se ele só está comigo por culpa? E se? Maia, você pode passar a vida toda procurando problemas que talvez nem existam, ou pode ser corajosa e lutar pelo que quer. Maia finalmente saiu da cama e tomou um banho. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher assustada, mas determinada. Carla estava certa. Era hora de parar de fugir. Ela pegou o celular e viu 17 mensagens não lidas de Gabriel. A última, enviada na noite anterior, simplesmente dizia: eu te amo, sempre vou te amar, não importa o que você decidir. Maia respirou fundo e digitou: podemos conversar? A resposta veio em segundos: quando e onde você quiser. Agora, no lugar onde nos conhecemos. 30 minutos depois, Maia estava parada no corredor de cereais do supermercado popular, olhando para a prateleira onde tudo havia começado. Gabriel chegou poucos minutos depois, parecendo como se não tivesse dormido em dias. Oi, ele disse timidamente. Oi. Eles ficaram se olhando por um momento, o peso dos últimos dias entre eles. Gabriel, Maia começou, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja completamente honesto comigo. Qualquer coisa. Você me ofereceu o emprego por culpa, ou porque realmente achava que eu era qualificada? Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. As duas coisas. Maia piscou, não esperando essa resposta. Eu me sentia culpado, sim, Gabriel continuou. Mas, Maia, eu nunca ofereceria um emprego tão importante para alguém só por culpa. O projeto é importante demais. Você é qualificada, é apaixonada pelo que faz e é perfeita para a posição. E você se apaixonou por mim ou se convenceu de que estava apaixonado porque se sentia responsável por mim? Maia, Gabriel se aproximou dela. Você quer saber quando eu soube que estava apaixonado por você? Quando? Quando você estava pendurada no meu braço brigando por arroz. Naquele momento, quando você olhou para mim como se eu fosse apenas um cara irritante que havia pego sua comida, não um herdeiro ou um nome importante. Você me viu como Gabriel. E eu não consegui esquecer essa sensação. Maia sentiu lágrimas nos olhos. Tudo o que veio depois, Gabriel continuou. O emprego, conhecer minha família, nossos encontros, só confirmou o que eu já sabia, que você é a pessoa mais real, mais corajosa, mais incrível que eu já conheci. Mas e se as pessoas continuarem dizendo que sou uma aproveitadora? Então, deixa elas falarem. Maia, sempre vão existir pessoas que vão tentar diminuir nosso relacionamento, porque é mais fácil acreditar que você está comigo por interesse do que aceitar que somos genuinamente compatíveis. E isso não te incomoda? Me incomoda que machuque você, mas não muda o que sinto. Maia respirou fundo. Gabriel, eu te amo, mas tenho medo. De quê? De que um dia você acorde e perceba que pode ter alguém mais adequada. Alguém que não cause problemas, que não seja questionada pela imprensa, que... Gabriel segurou o rosto dela entre as mãos. Maia Santos, você está me ouvindo? Eu não quero alguém adequada. Não quero alguém que se encaixe perfeitamente no meu mundo. Eu quero você, exatamente como você é. Mesmo que isso signifique mais artigos, mais especulações, mesmo que isso signifique ter que enfrentar o mundo inteiro. Maia, você me fez perceber que eu estava vivendo a vida que outras pessoas esperavam de mim. Com você, eu posso ser quem eu realmente sou. Maia olhou para ele, vendo apenas sinceridade e amor em seus olhos. Então, o que fazemos agora? Ela perguntou. Agora, lutamos, juntos, provamos para todo mundo que isso é real, que você merece tudo o que conquistou e que nosso amor vale mais que qualquer fofoca ou especulação. Como? Gabriel sorriu. Começando com isso, ele se ajoelhou ali mesmo no meio do corredor de cereais e tirou uma caixinha pequena do bolso. Gabriel! Maia exclamou.
O que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Maia Santos, você quer se casar comigo? Maia olhou para ele, ajoelhado entre pacotes de arroz e macarrão com um sorriso nervoso e esperançoso, e começou a rir. Você está me pedindo em casamento no mesmo lugar onde brigamos por arroz? Parece apropriado. Foi aqui que nossa história começou. Gabriel Santos, Maia disse ainda rindo. Você é completamente maluco. É um sim? Maia se ajoelhou também, ficando na altura dele. É um sim. Claro que é um sim. O beijo que se seguiu foi interrompido por palmas. Eles se viraram e viram que uma pequena multidão havia se formado. Funcionários do supermercado, outros clientes e até a senhora idosa que havia assistido à primeira briga deles. Sobre a hora, a senhora gritou. Eu sabia que vocês iam acabar juntos. O casamento de Maia e Gabriel foi exatamente como eles queriam. Simples, alegre e cheio de amor. Realizaram a cerimônia no jardim da casa dos Santos com a família e amigos mais próximos. Maia usou um vestido simples, mas lindo, e Gabriel não conseguiu parar de sorrir durante toda a cerimônia. Lucas foi o pajem e levou as alianças em uma caixinha decorada com grãos de arroz colados, ideia dele próprio. Helena chorou durante todo o evento, e Roberto fez um discurso emocionante sobre como Maia havia trazido luz à vida de Gabriel. O projeto educacional estava prosperando. Maia havia se estabelecido como uma educadora respeitada, e as críticas iniciais haviam sido esquecidas quando viram os resultados do seu trabalho. 3 novas escolas já estavam sendo construídas, e o programa de alfabetização havia alcançado mais de 1.000 crianças. Gabriel havia encontrado uma forma de combinar seus 2 mundos. Ele ainda trabalhava na empresa, mas também havia começado um projeto de documentação fotográfica das comunidades onde construíam escolas. Suas fotos estavam sendo usadas para mostrar o impacto positivo dos projetos, e ele estava planejando uma exposição. Você se arrepende de alguma coisa? Gabriel perguntou uma noite, quando estavam deitados na cama do apartamento deles. Haviam decidido começar em um lugar menor e mais aconchegante. De ter brigado com você por arroz? Nunca. Maia respondeu se aconchegando nele. Nem dos artigos, das especulações? Gabriel, se eu tivesse que passar por tudo de novo para chegar até aqui, eu faria sem hesitar. Mesmo a parte onde você ficou brava comigo e não falou comigo por 3 dias, especialmente essa parte, me fez ter certeza de que você realmente me ama. Como? Porque você não desistiu. Você continuou aparecendo, continuou tentando, mesmo quando eu estava sendo difícil. Gabriel a beijou na testa. Eu nunca desistiria de você. Bom, porque agora você está preso comigo para sempre. Melhor destino impossível. No dia seguinte, quando foram ao supermercado fazer compras, algo que Gabriel ainda estava aprendendo a fazer, pararam na seção de cereais. Havia uma placa pequena pendurada na prateleira onde se conheceram. Local onde começou a história de amor mais fofa de todos os tempos. Gerência. Eles não fizeram isso, Maia disse mortificada. Fizeram sim, Gabriel riu. E eu acho que vou tirar uma foto. Gabriel Santos, não ouse. Mas quando ela viu Gabriel rindo, tirando fotos da placa ridícula, Maia soube que havia tomado a decisão certa. Amor verdadeiro não era perfeito, não era sem complicações, mas era real, era forte e valia cada momento de incerteza. E além disso, eles sempre teriam a melhor história de como se conheceram. Maia, Gabriel disse quando estavam saindo do supermercado. Sim, obrigado. Por quê? Por brigar comigo por aquele arroz. Melhor briga da minha vida. Maia sorriu e beijou o marido ali mesmo, no estacionamento do supermercado popular, rodeada de carrinhos de compra e sacolas plásticas. E não havia lugar no mundo onde ela preferiria estar, porque às vezes as melhores histórias de amor começam nos lugares mais inesperados, com as pessoas mais improváveis, por causa das coisas mais bobas. E às vezes, se você tiver sorte o suficiente, essas histórias têm final feliz. Fim. Palavras finais. Maia e Gabriel viveram felizes para sempre, construindo escolas, educando crianças e sempre comprando arroz juntos, mas nunca mais brigando por ele. Carla se tornou madrinha honorary de todos os projetos educacionais e eventualmente se casou com um arquiteto que conheceu em uma das inaugurações de escola. Helena continuou planejando a vida de todos ao redor dela com amor e entusiasmo. E Lucas cresceu para se tornar um professor, inspirado pela prima Maia, que sempre o ajudou com matemática. E se você estiver se perguntando, sim, eles mantiveram a placa no supermercado. Tornou-se uma espécie de ponto turístico local para casais apaixonados.